Muito boa noite, queridos internautas. Sejam muito bem-vindos para mais uma doutrinária de sexta-feira. Pedimos a todos, ou convidamos a todos, que visitem nossas redes sociais, Facebook, o site e o Instagram, para que se mantenham informados sobre as nossas atividades de retorno gradativo, tal como a farmácia, o passe, a livraria. Estamos abrindo às 8h30 e temporariamente estamos encerrando às 16 horas, face à dificuldade de transporte, enfim, uma série de dificuldades para que funcionários, colaboradores, enfim, possam retornar aos seus lares. Mas esperamos que em breve possamos voltar com todas as nossas atividades. Entretanto, continuamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, às 10 horas da manhã. Agora estamos também no modo presencial, então, presencial e online, e as preces e radiações às 18h45. E também, graças a Deus, estamos com o Departamento da Infância e Juventude, e a partir deste domingo, em plena atividade. Estão todos convidados, crianças, pais, avós, a partir das 9h30. Venham e se alegrem com o que as crianças conseguem transmitir para nós, sobretudo neste momento tão difícil. É um trabalho maravilhoso. Bom, então agora vamos nos preparar com uma página evangélica. Escolhemos do Cristo Consolador, o capítulo 6º, o item 7. Sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Dirijo um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos, Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, hoje, a nossa exposição doutrinária está a cargo do nosso querido Marcelo Rosa. Ele é trabalhador da nossa casa e desenvolverá o tema Paz no Lar, Paz no Mundo. Contigo, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Ione. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor seja sempre em nossos corações. Nessa hora tão difícil que todos nós estamos vivendo juntos no Rio Grande do Sul, e que nos fala claramente de uma expiação coletiva, e que, no entanto, nos alcança na forma de uma provação individual, e que nos faz lembrar imediatamente aquela advertência de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oportunamente Ele nos disse para que nós cuidássemos a nossa casa, porque dia viria em que os ventos haveriam de soprar mais fortes,
A chuva haveria de cair em abundância e, consequentemente, os rios transbordariam, como estamos vendo agora. E somente a casa que tivesse sido edificada sob a rocha haveria de permanecer. Por isso que esse momento ciclópico, essa hora barôntica, que nos surpreende a todos, mas que fala também, portanto, das bem-aventuranças. Os bem-aventurados, os aflitos em particular. Aqueles que, sob os camartelos das provações mais ásperas, das expiações surpreendentes, ainda conseguem arregimentar a sua fé, sustentar a sua esperança e, de alguma maneira, multiplicar com as disposições possíveis o exercício do amor, o exercício da caridade. E, para aquecer um pouco os nossos corações, vamos propor o tema para o estudo de hoje, da paz no lar, a paz no mundo. E que nos leva a refletir sobre qual é o significado da paz. Onde, efetivamente, nós construiremos a paz. Aonde começa a paz? Será que algum dia nós desfrutaremos da paz? Como fazê-lo então? Por isso pensamos em paz no lar, paz no mundo. E para iniciar o estudo desta noite, Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, não por acaso, vai dedicar todo o capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, do estudo das leis morais, para falar exatamente da lei de destruição, que estamos agora testemunhando, mas que, na verdade, é antes uma lei de transformação, movimentando o progresso e movimentando também as nossas realidades. Mas na questão 743, ele pergunta: da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Será que o monstro da guerra, que tem ceifado tantas e tantas vidas ao longo da história da civilização humana, e que parece nos acompanhar a par e passo, desde que o homem, no primitivismo dos antigos caçadores-coletores, deixou de ser uma tribo nômade e, fixando-se na terra, começou a constituir o significado da propriedade, despertando a inveja de uns, o ciúme de outros, a cobiça e, consequentemente, a agressividade e as guerras que conhecemos. Será que algum dia essa triste realidade vai desaparecer do orbe da Terra? E os benfeitores são claros ao dizer que sim, sem dúvida, mas somente quando os homens compreendermos a justiça e praticarmos a lei de Deus. Mostrando que não basta apenas o progresso intelectual, não basta apenas o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. É necessário também a sua vivência. É necessário a experiência direta dessa justiça, mostrando que, embora a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, somos agora convidados efetivamente à ação. Nesse dia, nessa época, sim, todos os povos serão irmãos. A lídima fraternidade haverá de comparecer. Aliás, algo que testemunhamos também nesta triste confrontação que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Quantos voluntários, quantas pessoas que, esquecendo de si mesmas, da sua própria e difícil realidade, dos seus transtornos, das suas problemáticas, arregaçaram as mangas, literalmente,
e, mergulhando nas águas, foram em busca daqueles que estavam mais necessitados. Quantos exemplos de solidariedade, de empatia, de caridade. Certamente que se estas ações, elas se multiplicassem, se elas pudessem de alguma maneira alcançar o planeta como um todo, a nossa realidade seria outra e não teríamos que viver tantas provações e tamanha expiação. Mas, enquanto isso não acontece, Joana de Ângeles, a nobre benfeitora espiritual, na sua obra Lições para a Felicidade, que tanto necessitamos, ela fala que esta violência, ela tem um caráter individual e pessoal. Ela começa efetivamente em nós mesmos, no nosso estado interior, às vezes febricitante, movido por determinados preconceitos, por determinadas intolerâncias, por determinadas cobiças, ou por vícios, ou por paixões asselvajadas, e que vão levar no coletivo as guerras, as horrendas destruições, mas que devem ceder lugar à pacificação. Portanto, a construção da paz é uma construção que começa na própria criatura, na construção do bem dentro de nós, em torno dos nossos passos. Em torno dos nossos passos significa nas nossas relações, nas nossas diferentes movimentações. Porque toda a violência que alcança as ruas, a violência no trânsito, a violência doméstica, ela tem início no nosso próprio desconcerto moral. Ou seja, do descontrole emocional de nós mesmos, na incapacidade de controlar os meus sentimentos, as minhas emoções e, consequentemente, as minhas ações. É necessário, no entanto, cuidar para que essa transformação se dê para melhor, envidando os esforços que sejam necessários, diz a benfeitora, para que a violência individual e coletiva, interior e exterior, possa efetivamente bater em retirada, para que as gerações futuras, como ela diz, possam observar o período de transição que estamos vivendo como uma época curiosa, de pessoas super intelectualizadas, com uma cultura sofisticada. Nunca na história, aliás, da civilização tivemos tanto acesso à informação, a descobertas, à ciência, e, no entanto, ainda permanecemos pobremente moralizados. Isso nos faz recordar aquela questão de número 780 do Livro dos Espíritos, quando oportunamente o codificador pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os benfeitores dizem: não, ele decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Porque o intelecto é um progresso horizontal, é um progresso de mais rápida e fácil aquisição, mas o progresso moral é um progresso vertical, ascensional, e que começa com a nossa própria introspecção, com a nossa interiorização, para que nós possamos efetivamente nos autodominar e dominar a nossa impulsividade. Não por acaso, o divino terapeuta, nosso Senhor Jesus Cristo, logo no início do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, querendo esclarecer o caminho para que nós pudéssemos construir a verdadeira felicidade, ele afirmou: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. A brandura, a serenidade. Aqueles que herdarão a terra de Jesus. Certamente que não a terra que hoje nós conhecemos, não essa terra macerada por provações difíceis e por expiações coletivas, mas a terra da regeneração, a terra prometida, a terra dessa transformação moral, em que a fraternidade possa finalmente
perfumar e habitar os nossos corações. Mas vejam o que ele diz: bem felizes, bem ditosos os que são brandos. Não aqueles que têm a brandura da aparência, a brandura do cinismo, mas a brandura no ádito do coração, ou seja, nos próprios sentimentos. E ele disse ainda: bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, filhos legítimos, bem se vê. Porque Deus é amor, o amor na sua máxima expressão, o amor ágape, o amor abundância. Mas esse amor só pode consubstanciar-se através da paz. E a paz alcança a sua excelência quando nós finalmente introjetamos no coração a ciência da paz, que é a própria paciência, ou seja, a ciência de construir e de permanecer em paz. Independente das circunstâncias exteriores, independente das agressões, das provocações e das surpresas, nem sempre agradáveis, que a vida nos oferece. Na obra Nas Fronteiras da Loucura, do benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, numa passagem muito significativa, o Dr. Bezerra de Menezes Espírito, analisando exatamente a necessidade da construção da paz em caráter de urgência no orbe da Terra. Ele nos lembra daquela máxima antiga, do olho por olho e o dente por dente. Do antigo Código de Hammurabi, o mais antigo código de justiça que nós conhecemos, a antiga lei de Talião, que fala exatamente de uma reação, porque preconiza que se você me agrediu, eu também tenho o direito de te agredir. Se você levantou a voz, eu tenho o direito de levantar a voz com você. Se você me bateu, eu também vou te bater. O que fala, na verdade, de uma irracionalidade, de uma infantilidade e de um total descontrole dos nossos próprios sentimentos. E que nos leva a um círculo vicioso de ficar repetindo erros, ficar repetindo agressões, ficar repetindo a violência. No entanto, diz Bezerra de Menezes, tudo isso foi substituído pelo amor que cobre a multidão de pecados. Que frase extraordinária que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. O amor, na sua excelência, na sua dinâmica, na sua exuberância, é capaz de transformar a tudo e a todos. Jesus está querendo dizer que somente no algodão do amor, como diz Bezerra de Menezes, é que nós conseguimos amortecer, diluir todas essas agressividades, todas essas violências, vindo elas da onde que sejam, da forma que sejam. Porque através dessa máxima, Jesus nos ensina que a vitória sobre o mal somente se dá pela ação contínua do bem, e não da luta, como algumas pessoas imaginam, do bem contra o mal. Porque toda vez que nós queremos lutar contra o mal, toda vez que nós pretendemos enquadrar alguém que está fazendo algo de errado no sentido da violência, nós estamos, infelizmente, nos permitindo mergulhar igualmente no mal. O amor que cobre a multidão de pecados tem o significado de não permitir jamais que o mal dos maus me faça mal, tornando-me igualmente mal. Ao contrário, para que eu possa cuidar de permanecer no bem. Ou seja, não passar recibo para as sombras, não devolver a loucura com outra loucura, a ignorância com outra ignorância. Porque o grande desafio da humanidade nunca foi a luta do bem contra o mal, mas a luta do conhecimento contra a ignorância. Permanecer no bem, permanecer na prática do bem, ainda que os ventos estejam soprando, ainda que a chuva tenha caído em abundância,
ainda que os rios tenham transbordado, porque este é o ensinamento de nosso Senhor. Mas isso nós sabemos, tem a sua dificuldade. E, especialmente no tema de hoje, ele deve alcançar também o coração da sociedade, a família, a base nuclear da sociedade. E na questão 775, Allan Kardec pergunta oportunamente: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Qual seria a consequência se eventualmente a família perdesse o seu protagonismo, se ela deixasse de ser como é a coluna mestre, a sustentação de todo o edifício da sociedade? O que aconteceria? E os benfeitores respondem de maneira categórica e enérgica, dizendo: isso seria uma recrudescência do egoísmo. Seria um desastre. Seria um aumento significativo do egoísmo em nossas relações sociais. O egoísta é aquele que está sempre se privilegiando. É aquele que ainda estagia nas primeiras dimensões da amorosidade, de um amor ainda captativo, de um amor faminto, de um amor infantil. O egoísta é aquele que normalmente procura o outro mais para se ver do que ver o outro, quase não vê o outro. Ele tem a ideia de que tudo gira em torno do seu umbigo, porque ele vê as necessidades de uma maneira desproporcional, como se a sua necessidade fosse sempre maior e mais urgente do que o outro. O egoísta traz esta marca. Ele não é necessariamente uma pessoa má, mas é uma pessoa imatura, de um amor que ainda está em desenvolvimento, de um amor de espelhamento, de autoespelhamento, e que fala de uma insensibilidade de conseguir relacionar-se efetivamente com o outro de uma maneira igualitária. Portanto, o egoísmo significaria uma sociedade individualista, uma sociedade voltada apenas para o interesse pessoal. E isso nos leva não apenas à questão da indiferença, mas da solidão. Porque quando nós queremos lutar contra tudo e contra todos, quando queremos competir para estar sempre em primeiro lugar, para chegar em primeiro, para destacar, nós acabamos vendo os outros como se os outros fossem adversários e às vezes como se fossem inimigos. E isso vai multiplicando a violência, vai multiplicando a agressividade, a intolerância, o ciúme, a inveja. Ficamos nos comparando uns com os outros e isso vai gerando ainda mais esta agressividade. Quando falamos de família, para que a gente possa entender as suas movimentações e as dificuldades que enfrentamos, é necessário reconhecer que existem dois tipos de família, por assim dizer: a parentela e a família propriamente dita. Emmanuel, nobre benfeitor espiritual, na obra Caminho, Verdade e Vida, ele vai explicar esse conceito. Lembrando, a família são aqueles que guardam entre si os verdadeiros laços da afetividade, da amorosidade. Já construíram laços de simpatia, de uma afinidade, portanto, inquebrantável. Existe ali um movimento sinérgico, sincrônico, onde o verdadeiro trabalho de equipe é uma realidade. Não importa se os seus membros estão reencarnados ou desencarnados, eles estão sempre próximos, estão sempre vibrando e trabalhando em benefício uns dos outros. Já a parentela, diz Emmanuel, dá-se exatamente o contrário. Porque na parentela comparecem apenas os laços da consanguinidade. Porque, embora irmãos consanguíneos, existe
uma antipatia, uma desinteligência, uma profunda dificuldade de relacionamento. Não existe esse compartilhamento, não existe esse movimento sinérgico. Ao contrário, há uma ruptura, existe um afastamento, uma desunião, como se fossem verdadeiros inimigos que ali comparecem na família. No entanto, é necessário sempre lembrar que esse é um dos objetivos da escola do lar: transformar a parentela em família. Ou seja, vejam, transformar essas antipatias em simpatias, transformar essas rugas, essas agressividades, essas intolerâncias, que embora pequenas, que embora aparentemente alcançando apenas o núcleo familiar, naturalmente vão se refletir no caráter pessoal, nas tendências, nas inclinações e, consequentemente, nos comportamentos sociais, alcançando a sociedade como um todo. Na obra Cartas do Coração, por isso, Emmanuel lembra, dentro da família temos simultaneamente aqueles membros que nos trazem a vitalidade do amor, exatamente desta alegria da amizade sincera, do companheirismo, dessa compreensão, desse acolhimento que tanto necessitamos. Mas é necessário reconhecer que ali também estão aqueles que nos trazem o aprendizado da dor. Às vezes na forma dos filhos, ingratos, atrevidos, viciados. Às vezes na figura de pais ausentes, castradores, indiferentes e até mesmo criminosos. Da companheira, do companheiro leviano, viciado. De irmãos que trazem muitas vezes uma profunda dificuldade, não se toleram, não conseguem sequer estar um na frente do outro. No entanto, mesmo nesta construção, Emmanuel nos lembra na obra Fonte Viva que a casualidade jamais se encontra presente nos laços da parentela. O acaso não preside à vontade divina e nada se nos acontece por acaso. Portanto, a construção desse núcleo familiar, com esses elementos de amor e de dor, com estas relações de parentela e de família, fala exatamente de uma oportunidade extraordinária de educação, de aprendizagem e, consequentemente, de transformação de cada um e de todos nós. Na obra Adolescência e Vida, Joana de Ângeles, refletindo um pouco sobre isso, ela vai nos lembrar: esse é o motivo pelo qual, aqui na Terra, nós não temos necessariamente a família que nós gostaríamos de ter, ou até mesmo a família que nós poderíamos ter, mas é fora de dúvida que cada um de nós tem a família que mais necessitamos. Por isso, ficar tranquilos, porque nós estamos no exato lugar em que somos mais necessários aos outros, sim, e vice-versa. A fim de progredir, a fim de exatamente depurar as nossas imperfeições, a fim de aprender o autocontrole emocional. Aprender e reconhecer que sou eu, e somente eu, que posso e devo controlar como eu me sinto. Aprendendo através desse buril da fraternidade a própria convivência, mas uma convivência dignificadora, mostrando, portanto, as oportunidades de educação que a família nos oferece diária e permanentemente. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, falando exatamente destas dificuldades relacionais e da natureza específica da relação de pais e filhos, pergunta na questão 208 Allan Kardec: nenhuma influência
exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Por quê? Reconhecendo que o nosso filho é um espírito imortal e que traz a sua bagagem específica, resultado das suas multifárias existências transatas, e que também ele é portador do exercício do livre-arbítrio. Será então que depois da reencarnação, os pais não exercem mais nenhuma influência sobre o filho, que vai trabalhar as suas potências da alma, conforme a sua vontade? E os benfeitores respondem dizendo: não, absolutamente não. Ao contrário, eles dizem, bem grande influência exercem sim os pais. Na verdade, a maior de todas as influências. Porque eles vão lembrar que aqui na Terra nós nos devemos uns aos outros. Não é por acaso que a lei de sociedade e a lei de progresso, elas trabalham juntas, caminham juntas, a par e passo. É impossível progredir na solidão. É impossível evoluir quando nós nos afastamos de tudo e de todos. Podemos desenvolver o intelecto, mas ficaremos atrofiados na moralidade. Os pais, eles dizem, têm como missão desenvolver o espírito dos seus filhos pela educação. A educação que vai muito além da simples instrução. Porque a instrução é muito importante. A instrução acadêmica, profissional, a qualificação, exatamente porque precisamos exercitar essas potências da alma aqui na vilegiatura carnal. Mas não é suficiente. É necessário, além da instrução, a educação. A educação ético-moral, que é, sim, competência e responsabilidade dos pais. Tornar-se-ão culpados, dizem os benfeitores, se vierem a falir, se vierem a esquecer, negligenciar, ou até mesmo pretender terceirizar o seu desempenho. Porque é uma responsabilidade imanente e inerente dos pais. Não é por acaso que, apesar da dinâmica das nossas relações sociais, não existe a figura de um ex-pai ou de um ex-filho. Porque esta missão, embora ela tenha um caráter muito mais acentuado nas primeiras fases da existência, na primeira infância em particular, até os 6 ou 7 anos, na segunda infância, quando a reencarnação ainda não se completou, quando o espírito ainda está mais sensível, mais suscetível a esta influência dos pais, mas ela permanece ao longo de toda a vilegiatura carnal. É algo que nos leva, então, à verdadeira compreensão da família e de como que ela vai refletir na sociedade como um todo. Mas isso nos leva a uma pergunta fundamental. Afinal, o que é educação? Ok, os pais têm como missão a educação moral dos seus filhos, mas o que é efetivamente a educação? Essa pergunta, aliás, foi apresentada há cerca de 2.600 anos atrás a um sábio da antiguidade de nome Licurgo, na cidade de Atenas. Licurgo, ao receber esta indagação, surpreendeu os seus interlocutores, porque ele pediu 6 meses para dar a devida resposta. E as pessoas ficaram surpresas, mas considerando a sua sabedoria, considerando o seu histórico, aceitaram e aguardaram a resposta. E no prazo definido, Licurgo reuniu uma pequena multidão no Aerópago, o anfiteatro aberto de Atenas, e propôs uma demonstração para que pudesse melhor entender o que é a educação. E ali apresentou 4 gaiolas que estavam fechadas. Abriu a primeira e saiu saltitante pela pista do Aerópago uma pequena lebre. E as pessoas sorriram, observando o pequeno animal.
Mas ao abrir a segunda, ali estava um mastim, um cão conhecido pela sua ferocidade, muito utilizado para a caça naquela época. E o possante animal, seguindo o seu instinto, ao avistar a pequena lebre, a alcançou rapidamente e a destroçou, para o horror da multidão, que ficou sem entender o significado daquela apresentação. Mas Licurgo, absolutamente impassível, pediu silêncio, porque a demonstração precisava continuar. E logo na sequência, abrindo a terceira gaiola, uma outra lebre repetiu o movimento da primeira. E as pessoas agora, claro, trancaram a respiração, imaginando o que aconteceria ao abrir a última gaiola. Porque efetivamente ali estava outro mastim, ainda maior, parecendo ainda mais feroz do que o primeiro. E ele repetiu o movimento, alcançou a lebre, mas ao fazê-lo, surpresa. Os animais começaram agora a rolar pelo aerópago, ficaram saltitantes juntos, eles brincavam juntos, como se fossem amigos de longa data que estavam se reencontrando. E diante da estupefação geral, Licurgo deu por encerrada a demonstração e disse apenas: eis a educação. Essas duas lebres são irmãs, foram criadas da mesma maneira. Os mastins são também irmãos, mas foram criados de uma maneira totalmente diferente, porque esta é a educação. Esta é a capacidade de transformação da educação, a transformação visceral, que é capaz de alcançar os nossos instintos mais aselvajados e transformá-los completamente. Isso nos leva a uma outra indagação. Então, o que é educar? E educar, nós podemos aqui simplificar. Educar é basicamente criar hábitos, criar determinados comportamentos. Podemos dizer que uma boa educação é aquela que cria os bons hábitos, enquanto que uma má educação é aquela que cria ou permite que os maus hábitos permaneçam ou se perpetuem. A boa educação é aquela que nos ensina, por exemplo, a usar as palavrinhas mágicas. Por favor, com licença, obrigado. É através da boa educação que a criança aprende como sentar-se à mesa, como fazer as refeições, a não levar o celular para a mesa, por exemplo. É através da boa educação que nós ensinamos a importância da leitura, da boa leitura, da conversação edificante, da linguagem, do tipo de linguagem que devemos utilizar, como vamos ver mais adiante. É através da boa educação que nós ensinamos, por exemplo, a importância da prece individual, o hábito da oração. Quando acordamos para buscar a inspiração, a orientação, a proteção para as atividades programadas para o dia. A prece antes de dormir, para passar em revista, para avaliar o positivo e o negativo do dia, para nos preparar para o período do sono. E especialmente o hábito da prece coletiva, o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Podemos dizer que nós somos, então, o resultado dos hábitos que nós adquirimos pela educação ou que nós deixamos de receber, e que vão modelando o nosso caráter, as nossas marcas profundas, que vão se evidenciar nas nossas inclinações, nas nossas preferências e, consequentemente, no nosso comportamento. Mas é necessário destacar também que a boa educação, ela exige disciplina, muita disciplina, aliás. Aqueles que acham que a disciplina não é necessária, André Luiz Espírito nos diz, imagine um caminhão
sem freios, descendo uma ladeira. O desastre é apenas uma questão de tempo, porque assim é a vida, o comportamento da pessoa que não tem disciplina. E a disciplina, no caso da educação, fala dos limites, de estabelecer limites, por exemplo, que faz parte da educação e que faz parte dos hábitos. Muitas vezes aquela criança birrenta, aquela criança que está reclamando, que está chorando, gritando, ela está inconscientemente pedindo: quem nesta casa efetivamente pode estabelecer os meus limites? Quais são os meus limites? Qual é o horário que eu devo dormir? Qual é o horário de acordar? Qual é o horário de estudar? Até que horas eu posso efetivamente ficar naquela festa? Eu posso ou não devo ir naquela festa? Porque a criança que nasce ou que é educada sem limites, ela necessariamente se transformará amanhã num adulto pusilânime e venal, que vai ter muita dificuldade para lidar com negativas, e o mundo é cheio de negativas, o que vai provocar novamente uma onda de violência, de inconformação, como muitas vezes nós observamos. O grande filósofo Immanuel Kant, refletindo sobre a educação, certa feita nos disse: é na educação, somente na educação, que nós estruturamos, organizamos o aperfeiçoamento da própria humanidade, a transformação. Somente pela educação, diz Kant, o homem pode ser homem, ou seja, verdadeiramente humano. Humano no sentido de ter esta simpatia, ter esta empatia, ter esta sensibilidade pelas necessidades dos outros, colocando-se num nível igualitário, colocando-se num nível de serenidade, para que ele possa efetivamente contribuir e diluir a necessidade dos outros. Somos, portanto, repetindo o que a educação fez ou deixou de fazer por cada um de nós. Já Maria Montessori, a célebre criadora das casas de Bambini, em Roma, Itália, grande educadora, certa feita disse: as pessoas educam para a competição. E esse é o princípio de qualquer guerra, o que infelizmente ainda é verdade. A competição. Quem vai ficar em primeiro lugar? Quem tirou a nota mais alta da sala? Esta competição, como já falamos antes, ela gera inevitavelmente uma comparação. Ficamos nos comparando com os outros. E psicologicamente falando, a pior coisa que tem é a gente se comparar com os outros, porque a gente sempre vai sair perdendo. É totalmente improdutivo. Sempre vai haver alguém mais inteligente, alguém mais qualificado, alguém com mais recursos. A única comparação que nos é válida é a comparação com nós mesmos. Comparando o homem velho com o homem atual. Mas quando nós educarmos, diz Maria Montessori, para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia, finalmente estaremos a educar para a paz. Vejam que frase extraordinária. Que sensibilidade da importância da educação das crianças e dentro do lar. Porque a competição, ela nos leva àquelas relações que nós conhecemos tão bem, as chamadas relações ganha-perde, em que pouquíssimos ganham e a quase totalidade sai perdendo ou fica em déficit. É através dessas relações de competição ganha-perde que nós geramos as desigualdades. As imensas desigualdades que hoje martirizam o nosso planeta. As desigualdades econômico-sociais, as desigualdades intelecto-culturais, as desigualdades até mesmo comportamentais, que vão gerar a raiva e o medo. E a raiva e o medo são as duas emoções mais primitivas, que, se imiscuindo em nosso comportamento, nos levam, inevitavelmente, à violência, à agressividade, à não aceitação, à polarização, à radicalização, que é o que nós mais estamos vendo.
Mas quando nós educamos para a cooperação, diz Maria Montessori, ensinamos às crianças a importância do trabalho em equipe. Ensinamos às crianças que todos os membros têm o seu valor, que ninguém é mais importante do que o outro, porque se um falhar, todos vão falhar. Ensinamos às crianças que as verdadeiras relações que devemos buscar são as relações ganha-ganha, em que todos somos privilegiados, todos saímos beneficiados, mas saímos de uma maneira igualitária, proporcionando a todos um desenvolvimento e, consequentemente, diluindo as desigualdades, diluindo a inveja, o ciúme e as animosidades. Esse é o objetivo da verdadeira educação, segundo Maria Montessori. Isso nos leva novamente à pergunta que nós precisamos esmiuçar, fazer mais um corte, ver uma outra perspectiva. Afinal, o que é educar? E é necessário reconhecer que educar é também educar-se, educar a si mesmo, a autoeducação, a autoconscientização, o autodomínio, o autocontrole, o autorrespeito. Por quê? Porque se você não é educado, você está impossibilitado de educar inevitavelmente. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. A autoeducação, porque ela nos leva necessariamente à exemplificação. E isso é fundamental. Como pode, por exemplo, um pai querer educar o filho sobre a excelência das virtudes, se ele tem entre os dedos uma baga de cigarro ou na outra mão um copo de cerveja? O seu exemplo, o espelhamento da sua ação no cérebro infantil, na primeira e na segunda infância, é muito mais determinante do que as suas palavras. Como pode a mãe querer educar a filha para que ela tenha uma certa educação financeira, uma vida mais simples, quando chega carregada do shopping center com coisas absolutamente supérfluas e desnecessárias? Ou como posso educar o filho para que ele siga as leis de Deus, as leis morais, que são invisíveis, que ninguém pode ver, quando eu não consigo obedecer à lei dos homens que está escrita, porque eu ultrapasso o sinal vermelho, não respeito o limite de velocidade, eu fico fraudando o imposto de renda. Os nossos exemplos são muito mais eloquentes. Como posso educar para a paz se o meu comportamento doméstico é violento, é colérico, é um comportamento intratável? Como pode as minhas palavras produzir a educação? Mas na infância, em particular, na primeira e na segunda infância, os pais podem já verificar com muita facilidade o tipo de afinidades ou de desafinidades que existem particularmente entre os irmãos, através da afeição que existe ou das animosidades, das provocações, às vezes determinadas birras, apelidos deprimentes, implicâncias. Porque estas pequenas manifestações de violência, de agressividade, que nos fazem novamente lembrar a distinção entre parentela e família, a distinção entre antipatia e simpatia, entre o amor e a dor, é o ponto de partida para toda a construção da pacificação. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos diz que os pais devem fazer como o bom jardineiro, que cuida as suas plantinhas permanentemente, vigia e arranca as ervas daninhas tão logo elas se apresentem, para que não se insinuem, para que não cresçam, para que não abafem as plantinhas. Ora, essa erva daninha são os nossos vícios comportamentais. E aqui no caso, exatamente o vício da intolerância, da agressividade, às vezes de determinados comportamentos que passam desapercebidos, mas que precisam ser reconhecidos e que precisam ser trabalhados sempre à luz do amor. Mas é necessário lembrar ainda
que a violência, ela não é apenas física. A violência, ela tem várias dimensões, várias camadas, várias apresentações. E às vezes a violência invisível, ela é muito mais contundente do que a violência visível. Por isso que também no Sermão da Montanha, naquele trecho conhecido como as 6 contestações da lei, Jesus nos lembra: sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis, porque todo aquele que mata merece ser condenado pelo juízo. Como está no Decálogo, ele estava lembrando o não matar, porque afinal a vida é o primeiro direito que todos nós temos. Ninguém pode afrontar a vida, ninguém pode prejudicar ou constranger a vida de quem quer que seja, a não ser em legítima defesa. Mas aí, na sequência, ele nos traz uma ampliação dessa lei. Ele diz: eu, porém, vos digo que aquele que se puser em cólera contra o seu irmão, aquele que se irrita, aquele que fica gritando, vociferando, aquele que perde o controle emocional, também será condenado pelo juízo. Aquele que disser ao seu irmão raca, será condenado pelo conselho. Raca era uma palavra profundamente ofensiva. Os judeus a pronunciavam virando o rosto para o lado e cuspindo no chão, mostrando total desprezo pela pessoa a quem estavam se dirigindo. Aquele que disser és louco, será também condenado. Jesus está mostrando que além da violência física, existe a violência verbal. A nossa violência, às vezes, psicológica. Porque às vezes você não está matando fisicamente o outro, mas você pode matar os seus sentimentos. Você pode estar matando os seus sonhos. Pode estar matando as suas inspirações. Pode estar matando o que ele tem de mais belo no coração. Pode estar matando as suas ideias. E isso tem consequências muito graves. Então é necessário verificar o nosso comportamento, especialmente dentro do lar, especialmente na nossa linguagem, na nossa comunicação e na forma com que nós estamos educando, em particular, os nossos filhos. Na obra Luz nas Trevas, Joana de Ângeles, refletindo sobre isso, ela nos diz: a palavra em si, na sua estrutura linguística, ela é neutra. Ela não é nem positiva e nem negativa. Mas o uso que se faz da palavra, da linguagem, é que pode ter um sentido positivo ou negativo. Um sentido altamente libertador, inspirador, transformador, ou pode ter um sentido tão pejorativo, tão negativo, que será destrutivo, como um ácido, como a crítica. Eu posso fazer uma crítica positiva, propositiva, construtiva, em que eu não estou atacando a pessoa, estou trabalhando a sua ideia, mas posso também fazer uma crítica destrutiva, em que eu junto a pessoa e a ideia, e às vezes ataco mais a pessoa, o caráter pessoal, do que a ideia, o pensamento em si. Tem cuidado com a palavra de Joana de Ângeles. É necessário que a gente reflita um pouco sobre a natureza da nossa comunicação. Que tipo de linguagem nós utilizamos, especialmente dentro da constelação familiar? Quando estamos despojados de determinadas aparências, de determinadas personas, e somos realmente quem nós somos. Que tipo de palavra nós usamos? Reflexiona também nos conceitos que nós estamos emitindo. Será que as minhas ideias estão fomentando a luz ou a sombra? Será que as minhas ideias estão fomentando a saúde ou a enfermidade? Não apenas aquilo que nós falamos, não apenas o que nós dizemos, mas também o que a gente escreve e, em particular, na nossa comunicação nas mídias eletrônicas, nas redes sociais. Que tipo de imagem que nós estamos divulgando? Que tipo de imagem que nós estamos curtindo? Será que nós estamos incentivando o preconceito? Será que nós estamos incentivando a polarização político-partidária, filosófica, religiosa?
Que tipo de linguagem, efetivamente, nós estamos produzindo? Será que nós não estamos multiplicando as chamadas fake news, as mentiras, que fomentam calúnias, maledicências? Será que nós verificamos a origem? Será que nós verificamos se aquela notícia é verdadeira, num site sério, numa fonte séria, que possa respaldar a divulgação? Ou nós ficamos tão ansiosos, ficamos tão febricitantes que queremos multiplicá-la o mais rápido possível, independente da sua honestidade, da sua desonestidade? Se não conheces o assunto de Joana de Ângeles, é melhor silenciar e ouvir. Vivemos um mundo tão febricitante que todos querem falar e ninguém quer ouvir. Nós fazemos cursos de oratória, mas não existe na Terra ainda cursos de escutatória. Mas se nós não conhecemos o assunto, é melhor nós mantermos a serenidade, evitando conflitos, evitando acusações, evitando, como se diz, colocar lenha na fogueira. Joana de Ângeles resume dizendo: aprende a usar a comunicação sempre para a edificação do bem e não da verdade. O pai entra no quarto do filho e querendo estabelecer limites, querendo educá-lo, verificando que o quarto está uma bagunça, como normalmente é o quarto dos adolescentes, ele perde o controle, ele começa a vociferar e diz: esse quarto parece um chiqueiro. Ele está, ao mesmo tempo, produzindo uma deseducação e está produzindo um efeito contrário. Ninguém consegue educar a outro quando você o ataca na sua pessoa, na sua individualidade. Porque se o quarto é um chiqueiro, ele está dizendo que o filho é um suíno, é um irracional. E esse tipo de linguagem não produz nenhum benefício. Se você quer efetivamente produzir uma resposta àquilo que você está dizendo, você precisa trabalhar uma linguagem de serenidade, de respeito acima de tudo, para que você possa produzir a identificação, uma ressonância mental, psicológica e comportamental. Porque quando nós somos agredidos, normalmente nós queremos devolver a agressão com outra agressão. E o jovem normalmente não dispõe de mecanismos de autocontrole. Se você o agride, a tendência é que ele o agrida e pode evoluir até para uma agressão física, gerando perturbações. Meu filho, eu percebo que o quarto está muito desarrumado, já faz alguns dias. Se você quiser, o pai pode começar a te auxiliar, começar a auxiliar, mas não fazer o trabalho que é competência do filho. Para que a gente possa depois sair, quem sabe a gente vai numa academia, fazer exercícios, algo que o filho gosta e que vai gerar uma resposta mental e psicológica positiva, para que se crie exatamente aqueles laços de afetividade, aqueles laços de afinidade, que é o grande objetivo da família, produzindo uma educação com calma e paciência. Portanto, meus irmãos, como diz Meimei, se nós queremos serenidade nas criaturas queridas, se nós queremos a serenidade dentro do lar, procuremos envolver a todos em nossa própria serenidade. Porquanto a paz é um sentimento que se transmite de coração para coração, como é inevitável. A paz não pode ser ensinada com palavras, a paz não pode ser ensinada em teoria, ela precisa ser sentida. E esse sentimento, ele precisa estar coerente com a minha linguagem, com a minha postura, com as minhas palavras, para que ele possa se irradiar naturalmente e automaticamente de coração a coração, de espírito a espírito, de consciência a consciência, para que a atmosfera doméstica seja efetivamente uma atmosfera de calma e de serenidade. Portanto, o que fazer para conquistar a paz na família? Duas palavras são fundamentais: paciência e a prece. A paciência, porque o Evangelho nos diz: sede pacientes.
A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A ciência da paz. Repetir a lição para o filho tantas e quantas vezes sejam necessários. Educar repetindo as lições, repetindo o nosso comportamento, sem nenhuma certeza do sucesso, porque o objetivo aqui não é garantir o sucesso, o objetivo aqui é cumprir a nossa missão, a missão do educador, do exemplificador. E para isso a paciência é fundamental, principalmente porque ela se tornou matéria escassa, uma joia rara nesses dias tão ansiosos, nesses dias tão agitados que nós vivemos atualmente na Terra, em que nós procuramos tudo menos ter paciência uns com os outros. E a prece. Seja o que for que peçais na prece, disse Jesus, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. A prece cria exatamente uma psicosfera de harmonização, especialmente dentro do lar, para que o lar possa ser efetivamente um verdadeiro celeiro de bênçãos, um oásis de refazimento. Pessoas dizem, eu não levo desaforo para casa, mas acontece que é exatamente para casa que nós devemos levar o desaforo. Levar a agressão, a ingratidão, a provocação. Supondo que dentro do lar, enriquecido pela psicosfera da prece, da paciência, da amizade, da amorosidade, esses componentes negativos possam ser diluídos, possam ser elaborados usando uma linguagem psicológica, possam ser transformados, para que a gente possa se luarizar, para que a gente possa se enriquecer, inclusive fazendo uma catarse na conversação edificante com os membros da família, não no sentido da autopiedade, da experiência negativa, mas no sentido de compartilhar aquela experiência e a forma com que nós podemos e devemos superar as experiências negativas. Isso só é possível dentro do lar quando nós fomentamos, lembramos e vivemos a paciência e a prece, os dois grandes construtores da conquista da paz. Por isso, para encerrar estas rápidas reflexões, na obra Constelação Familiar, Joana de Ângeles diz: o êxito, o triunfo de uma constelação familiar pode ser medido exatamente pelos laços de união, de afetividade. O quanto que nós conseguimos diluir os laços de parentela e transformá-los em família. O quanto que nós conseguimos diluir aquelas agressividades, aquelas provocações, construindo a união e a amizade. Para que eles possam se estreitar, para que eles possam se consolidar, para que eles possam alcançar o caráter, o coração, e assim possam prosseguir naturalmente. Porque mesmo que no futuro os filhos cresçam, também eles vão constituir as suas respectivas famílias. Eles possam avançar nos seus destinos, mas levando esta bagagem, levando esta educação, levando esta construção, que necessariamente, diz a benfeitora, será transferida para a sociedade. Mude-se o indivíduo e nós mudaremos a família. Mude-se a família e nós construiremos finalmente a nossa sociedade fraterna e abençoada, na paciência e na prece, para que possamos construir a verdadeira felicidade. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos, só podemos então dizer: Senhor, faze, portanto, em mim a tua, que é a vontade da plenitude, da felicidade. Que Jesus abençoe a todos que aqui estamos e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações. Muito obrigada, Marcelo, pela tua participação. Vamos agora unir nossos pensamentos, mentalizando a imagem meiga e serena de Jesus, de frente ao mar gentil,
entoando o hino das bem-aventuranças, roteiro seguro para a nossa felicidade. E tu nos prometeste, Jesus, eu estarei convosco. Que a paz esteja no meio de nós, Jesus. E profundamente agradecido por esta hora abençoada, com a assistência dos benfeitores espirituais, nós te pedimos, Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Agradecemos a presença de todos e marcamos um convite para a próxima semana, para a próxima doutrinária. Abraço afetuoso para todos.